E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora que você está vendo esse vídeo. E sejam bem-vindos a este humilde canal. E como vocês estão vendo, eu sou péssimo e horrível fazendo surpresas, porque esse vídeo é uma surpresa nenhuma para quem prestou atenção no outro. Sim. E se cuide, até o próximo vídeo, que vai ser surpresa, hein? Vai ser surpresa, hein? Agora, sem enrolação, vamos começar a falar dessa franquia gigante que se chama Fate, né? E sério, até hoje nunca vi uma franquia com tanta variação assim. Tirando as conhecidas ou não tão conhecidas por aqui, franquias Mon, né? Tipo Digimon, Pokémon. Porém, isso aí é assunto para outro vídeo. Agora voltando ao assunto principal, né? Por incrível que pareça, eu nunca assisti os outros Fates, porque nunca me chamaram tanta atenção. E também porque não são canônicos, tipo... Qual é a linha principal de Fate? Pra mim é só o que é os três principais e no máximo o Fate Zero, que é o primeirão lá no máximo, mas os outros eu ignoro totalmente. Por isso que o foco do vídeo vai ser os três Fates principais que originaram nessa grande franquia aí, né? Deram essa origem aí e também deram fonte de dinheiro infinita pra Type Moon, né? Fate Grand Order. Ah, esse joguinho, ai. Bem, dito tudo isso aí, recomendo que você fique até o final, porque este vídeo vai ser a base para o roteiro dos três Fates e também irá servir como uma espécie de guia básico, sem spoilers, então vamos lá. Para começar, muita gente acaba achando que Fate se originou de um mangá ou de um anime mesmo, assim, sendo que eles vieram depois de uma coisinha não tão conhecida aqui nas terras ocidentais, chamada de Visual Novel. Lá nas terras orientais, um Visual Novel é conhecido como um tipo de jogo onde você vive a história na pele de um protagonista em primeira pessoa. E nesse mundo você irá interagir com os personagens para ativar eventos onde a história irá avançar, sendo que algumas vezes terão escolhas que você terá que fazer no meio da jogatina, que afetará a história e o final dela, dependendo da escolha que você fizer. E tudo isso acompanhado de muito texto, sério, muito texto mesmo, som e imagem. Tem alguns que tem até animação, mas basicamente é isso aí. E foi assim que a franquia Fate nasceu, a partir dos seus visual novels lançados para PC e acredite se quiser, PS2, que é conhecida popularmente como a versão Real Tá Nua, não sei porquê. Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Que fizeram tanto sucesso ao ponto de terem um anime feito pelo Estúdio Din, sim, o mesmo que fez aquela animação bizonha de Nanatsu no Taizai. Apesar que a animação aqui tá bem legal. Agora com isso explicado, vamos para a história que irá acontecer no início dos três Fates. Basicamente, no início dos três, a história que acontece no início é basicamente essa, não muda. O que muda vai ser o que acontece no meio, porque como eu disse, Fate é um visual novel, então tem escolhas lá, então vai mudando as rotas, né? Rotas como o pessoal normalmente diz, né? Que é fã de visual novels assim. A gente vive a história de Shirou, um garoto que foi salvo por um mago chamado Emiya Kiritsugu.
após ser o único sobrevivente de uma grande explosão que ocorreu na cidade de Fuyuki há alguns anos atrás, de causas assim desconhecidas, né? Bem, Kiritsugu criou Shirou por um bom tempo, e por isso que Shirou recebe o nome Emiya também, né? Assim, seu nome completo fica Emiya Shirou. Porém, ele nunca ensinou nada significativo de magia para ele, mesmo sendo um grande mago. E assim, esses últimos dias, com Shirou, ele falou de seu ideal de Era da Justiça para ele. E ele, vendo que Kiritsugu estava perto de morrer, decidiu também ficar com esse ideal consigo, prometendo que vai conseguir salvar todo mundo, sendo o Herói da Justiça, que Kiritsugu tanto almejava, já que esse daí é o seu ideal, que é praticamente salvar todo mundo independente da situação. Coisa que é impossível, né? Mas já isso daí vai ser abordado melhor mais pra frente. 難しいね。シロの言ってるのは全てを救いたいということだからね。なんで難しいの？親父は死にかけた俺を助けてくれたじゃないか。なら同じようにみんなを助けることだってできるはずだろう。誰かを救うというのはね、他の誰かを救わないっていうことなんだよ。 E por isso que essa parte é uma das mais importantes, porque é o que vai mover toda a história, né, basicamente. E após isso, Kiritsugu foi basicamente pro Vasco, ou em outras palavras mais formais, ele morreu. E assim, infelizmente por não ter pai, já que eles morreram também na explosão, Shirou vira o novo dono da casa e segue sua vida normal, né? Bote muitas e muitas aspas nesse normal, porque como estamos falando do anime, nós não vemos sua vida escolar de forma tão ampla que nem é no visual novel, né? E as únicas coisas que ele faz é ficar batendo papo com esse cara de óculos aí, conserta umas máquinas com a única magia que ele sabe e fica passeando pela escola, né? Assim, só passeando, refletindo sobre a vida. Esse é basicamente o dia a dia de Shirou, né? Na escola. Mas teve um dia que sua vida pacata de falta aulas virou de cabeça para baixo. Basicamente, ele ficou até de noite limpando um local lá, até que são ouvidos barulhos estranhos, né, de lâminas e explosões. E ele faz a coisa mais lógica que uma pessoa normal faria nesse momento, e é chegar perto para olhar, né? E ele fica vendo os dois caras lutando, até que o cara que estava com a lança olha para ele e do nada decide correr atrás do nosso protagonista, que também corre, só que desesperadamente pela sua vida. E infelizmente Shirou não consegue ir muito longe e acaba sendo morto pelo cara da lança. E tudo parecia estar perdido, até que a menina, que também estava envolvida na batalha, de certa forma, traz ele de volta à vida e fica sem entender nada, e não perde tempo indo correndo para sua casa. Ao chegar lá, ele se arma com uma cartolina e muda sua estrutura para metal com sua magia, e é nesse ponto que você não deve estar entendendo nada, né? Enfim, vamos parar um pouco a ação para explicar como funciona essa magia que o Shirou aprendeu. Ela é nada mais e nada menos que uma magia de reforço, onde o usuário consegue analisar a estrutura do objeto e altera sua composição, deixando o mesmo mais resistente. Enfim, explicação de slide dada, vamos voltar para a programação normal. Shirou consegue durar um pouco na luta, mas acaba sendo encurralado pelo lanceiro azul, num galpão onde treinava. Porém, quando ele estava prestes a fazer contrato com o Vasco e ser atacante junto com Kiritsugu, um grande brilho sai da sua mão e surge a melhor personagem desse negócio. E assim, sem entender nada, ele vai pra fora e tá lá a Saber lutando com o lanceiro azul. E como ele é um mago bem fraquinho, ou seja, um mago merda, a Saber sofre um pouco e ainda consegue ser atingida pelo lanceiro. Bem, a luta acaba
e Shiro fica extremamente preocupado com a Saber e não liga muito, vai procurar o lanceiro. Até que ela acha o arqueiro, que é o cara de vermelho, desculpem por não ter falado antes, enfim, e parte pro ataque. Infelizmente, Shiro chega... felizmente, na verdade, Shiro chega a tempo para parar a luta e nesse ponto da história o clima se acalmou, né? O fogo meio que abaixou. E sim, eu sei que você tá entendendo nada do que eu falei até agora. Afinal, quem são esses dois caras? Quem é essa menina que trouxe de volta à vida o nosso protagonista? E quem é essa cavaleira que saiu do chão do nada? Bem, pois preste atenção, porque agora é hora da explicação. Let's go! Com o clima calmo, a menina que se chama Rin, mais especificamente Tosa Karin, pergunta por que Shiro está com uma Saber, sendo que ele é um mago tão fraco. Por isso que eu falei que ele é um mago médio. E para confirmar se ele era mesmo um mago fraco, ela faz uma magia simples e pergunta se ele conhecia daquilo. Bem, ele fala que só conhece magia de reforço porque foi a única coisa que o Kiritsugu ensinou para ele. Na hora, ela fica desapontada e decide esclarecer as coisas pro menino, né? Levar assim ele pra igreja lá pra ele saber o que é que tá acontecendo aqui nesse negócio. Enfim, aí eles vão pra igreja e lá encontram um padre nada suspeito, né? Olha só a cara desse homem aí, olha aí se você não acha que ele é suspeito ou não, hein? Enfim, ele explica todo o contexto daquelas coisas e é agora que eu vou fazer o papel do padre para explicar tudo isso para vocês que estão assistindo o vídeo. Todos esses eventos estranhos que ocorreram marcaram o início da chamada Guerra do Santo Graal, que acontece de anos em anos. E essa guerra basicamente envolve 7 servos e 7 magos, ou também chamados de mestres, que são divididos em duplas, ou seja, um mestre e um servo. Mas primeiramente, o que são servos? Basicamente, esses seres são espíritos heróicos que podem ser invocados do passado ou futuro. Quando invocados, o mago ou mestre ganha 3 selos de comando, representados por um símbolo em sua mão. Esses selos, quando ativados, fazem com que o mestre tenha a permissão de dar uma ordem para o seu servo, mesmo que isso seja contra a sua vontade, já que a mesma não pode ser desobedecida. Assim, se o mestre usar os 3 selos, basicamente o servo não é mais daquele mestre, ou na pior das situações ele pode descafeder ou sumir, já que esses selos funcionam como uma espécie de contrato entre mestre e servo, e também uma espécie de contrato com a Guerra do Santo Graal. Então, basicamente, o mestre ele não pode participar mais da Guerra do Santo Graal a partir dali, ou seja, ele perdeu fazendo isso. E isso pode dar até permissão do servo, se o mesmo estiver vivo ainda, fazer um novo contrato com outro mestre, coisa que veremos muito aqui nessa série. E para finalizar, os servos são divididos em 7 tipos distintos que definem suas habilidades e seus fantasmas nobres, coisa que já vou explicar, sendo eles Saber, Lancer, Assassin, Berserker, Caster, Archer e Rider. Cada um possui um fantasma nobre, que é basicamente sua habilidade exclusiva mais forte, sendo usada só em caso de emergência, já que os mesmos consomem uma grande energia do servo. Agora que dei uma breve explicada sobre os servos, os mestres basicamente só servem para ser suportes. Então, dependendo do mestre, o servo pode ser forte ou não. Por isso que eu falei que o Shiro era um mago médio, porque ele é um mago que não sabe muita coisa assim, alguém que não sabe muita coisa sobre magia e tudo mais. E por isso que ele não consegue fortalecer a Saber. Assim, né? No fim de tudo, o objetivo da guerra é fazer com que as 7 duplas lutem entre si. E a dupla que fica de pé até o final ganha o Santo Graal, um artefato mágico que vai conceder qualquer desejo para a dupla vencedora. E após essa explicação, Shiro fica ciente de que aqueles 2 caras lutando eram servos também, né? Mais especificamente Lancer e Archer, como eu falei. E das proporções que aquilo poderia tomar, ele ficou ainda mais preocupado, porque o padre também fala sobre a explosão em Fuyuki, de anos atrás, que ocasionou várias mortes causadas pela última guerra do Santo Graal que aconteceu. Então, ou seja, não foi por causas desconhecidas, foi a guerra do Santo Graal que causou toda aquela explosão e aquelas mortes todas que eu falei no início, né? E assim fica a questão: como Shiro agirá diante disso? Será que ele seguirá seu ideal até o fim? Quais consequências suas escolhas terão ao longo da jornada? Isso e muito mais veremos na continuação dessa história, na primeira rota de
Fate Stay Night. E enfim, pessoal, essa foi a história de introdução para todas as rotas de Fate. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo que eu respondo. Essa parte do vídeo agora vai servir para eu dar uns adicionais nas informações. E para começar, eu sei que faltou muita coisa para quem já sabe, né, da história do anime e também do visual novel. E certamente eu sei que ficou bem corrido, né, os acontecimentos. Porém, alguns detalhes a mais serão contados nos vídeos das respectivas rotas, porque mesmo tendo um início assim parecido, elas têm particularidades que só dá para informar no vídeo delas. Só lembrando que esses vídeos é um resumo buscando o mínimo de spoilers possíveis. Também para o pessoal novo que fica interessado em conhecer mais dessa franquia. Só lembrando que fui até aqui porque daquele ponto para frente a história já muda o seu rumo, dependendo da rota e dependendo das escolhas que você fizer. Então é isso aí, esse foi o vídeo. Se você quiser que eu fale mais detalhadamente de algumas coisas como os servos, os seus de comando, a Guerra do Santo Graal, pode comentar aqui embaixo para dar aquela indicação, né? Não se esqueça de se inscrever, se forem novos, e darem um like para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo e falou!